Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre conflitos na região do Oriente Médio. Você já ouviu falar da questão palestina? Quais motivos históricos do conflito entre o Estado de Israel, representado aqui com sua bandeira à esquerda, e a Organização da Libertação Palestina, representada aí pela bandeira que é da Palestina? Por que Israel conseguiu se fazer como um Estado reconhecido internacionalmente e a Palestina não? Vamos lembrar que grande parte do território do Oriente Médio, até a Primeira Guerra Mundial, era ocupado por um grande império, que era o Império Turco Otomano. Esse império aí, que era sediado aqui, ocupava desde o Egito até a região norte da Pérsia, a região do Iraque. Com a derrota do Império Turco Otomano na Primeira Guerra Mundial, assim como outros países, ele sofreu duras punições, tendo seu território fragmentado por parte dos países vencedores, como a Inglaterra e a França, que passam a ocupar regiões ali dentro do seu modelo imperial, como as regiões da Síria e do Líbano, que passam para o domínio da França. Então esse império deixa de existir. Mas, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma questão muito latente, que era a questão do sionismo. Os judeus, desde o Império Romano, eles viveram um movimento chamado de diáspora, em que eles não tinham um país para morar e passavam a viver exercendo sua cultura e sua religião em vários outros países, mas sem ter uma nação própria deles. Isso gerou muito movimento de perseguição aos judeus, isso ao longo de toda a história, o que só se agravou com a Segunda Guerra Mundial. Havia então esse pensamento, dentro do contexto do nacionalismo, do sionismo, que era a ideia do que? Unir os judeus em um Estado soberano, em um Estado próprio, e assim eles poderiam se proteger de qualquer perseguição. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista ganhou muita força, afinal de contas, os judeus foram vítimas do Holocausto, que vitimou 6 milhões de seus membros. Então aí se reforça a ideia. E a Organização das Nações Unidas faz uma proposta de divisão da Palestina, do território da Palestina, entre um Estado árabe e um Estado judeu. Isso aí procurava apaziguar a organização ali e dava aos judeus, então, o direito à sua autonomia. Porém, houve conflito entre os palestinos e os israelenses na disputa de territórios e na partilha disso. Houveram vários ataques terroristas, guerras na região, e tentativas de paz também, como nós podemos ver aqui, o primeiro-ministro de Israel e o líder da autoridade palestina se cumprimentando. Mas esses acordos foram muito complicados e não vingaram, então não foram adiante esse acordo. Mas aí vem a questão, os dois povos ocupam o mesmo território. Então, eles não separar os povos ou uni-los. Até hoje, essa é uma grande situação latente, inclusive pelo conflito por ocupação efetiva de territórios, um povo estar invadindo o território do outro, no caso Israel ou Palestina, e pelo controle das águas, que são muito importantes numa região desértica, como é o território da Palestina. Então, nesse vídeo falamos sobre conflito no Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!